do nosso Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8 e verso 41 a seguir. Quem encontrou diz glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que veio. Louvo a Deus pela vida de cada visitante. Louvo a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Que Deus, pela tua imensa misericórdia, possa alcançar a vida de cada um nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Eu quero fazer aqui uma leitura aqui na minha Bíblia de uma breve e rápida introdução acerca dessa palavra, para que os irmãos possam entender aquilo que Deus vai falar nesta noite de uma forma mais perfeita. A Bíblia menciona a história de muitas mulheres que se beneficiaram dos milagres de Jesus. Entre elas aparece uma mulher, uma anônima, a qual a Bíblia não cita o seu nome, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Mesmo não tendo seu nome citado nos evangelhos, a história dramática desta mulher curada por Jesus de um fluxo de sangue que durava 12 anos é muito lembrada e pregada ao longo da história cristã. A perseverança dessa sofrida mulher teve um final feliz. Quando ela tocou em Jesus e recebeu tanto a cura do seu corpo quanto a cura da sua alma. Essa é a mensagem que nós queremos deixar para a igreja do Senhor nessa noite. Jesus, ele atravessou o mar da Galileia e foi recebido em Cafarnaum por uma grande multidão, porque nós bem sabemos que onde Jesus estava havia multidão, e quando se sabia que Jesus iria chegar a algum lugar, a multidão sempre aguardava ele por causa dos seus feitos e das suas maravilhas. E nessa multidão estava um homem por nome Jairo, que era chefe da sinagoga. Sinagoga é uma assembleia religiosa, um templo de culto. Sinagoga é a igreja, é um lugar de reuniões dos judeus naquela época. E
a Bíblia fala que Jairo ele se prostrou diante do Senhor Jesus, suplicando que ele fosse com ele, fosse até a sua casa, porque a sua filha já estava à beira da morte. E nós bem sabemos, como fizemos aqui a leitura, e como é bem conhecida, como nós falamos anteriormente aqui, esta história, que entre esta multidão que aguardava Jesus, aguardava com esperança, eu creio que eles aguardavam desejosos, não ansiosos, mas desejosos pela chegada de Jesus, estava esta mulher, a mulher conhecida como mulher do fluxo de sangue, uma mulher que já havia 12 anos que sofria por causa dessa enfermidade, por causa desta hemorragia. Interessante que a Bíblia é perfeita, a Bíblia é completa, a Bíblia é infalível, a Bíblia não tem falha, e a Bíblia não cita muita coisa a respeito dessa mulher, não cita se ela era uma mulher casada, se ela tinha filhos, não cita nem mesmo o seu nome. A Bíblia diz apenas que esta mulher já havia gastado todo o seu dinheiro buscando a cura para a sua enfermidade. Esta mulher tinha gastado tudo aquilo que ela tinha com os médicos daquela época para tentar ser curada, mas de nada adiantou, ninguém pôde curar aquela mulher. Nos dias de hoje, muitas vezes nós buscamos cura, nós buscamos algo para a nossa vida, no meio da sociedade, em diversos lugares, e uma palavra como essa nos ensina: é em Jesus que nós vamos ter vitória, é no Senhor que receberemos a nossa cura, é no Senhor que encontraremos liberdade e seremos livres. Esta história nos ensina que é o Senhor quem tem poder para realizar todas as coisas. Nos dias de hoje nós podemos ver que a medicina está muito avançada, a tecnologia chegou, e quantas pessoas, quantos enfermos nos dias de hoje, principalmente pessoas que têm uma situação financeira muito boa, buscam desta forma como a mulher buscou, mas para verdadeiramente receber a cura por causa de uma enfermidade, ser totalmente curado, somente buscando no Senhor. É bem verdade que a medicina ela vai te ajudar, porque é um recurso que o Senhor nos deixou e é para ser usado, mas se não for em Jesus, se não for por causa de Jesus, você vai sofrer durante muito tempo e não vai encontrar. Muitas vezes você não chega à sua vitória como aquela mulher não chegou, porque ela não chegou e não buscou no lugar certo, na pessoa certa. Ela buscava em lugares errados e em pessoas erradas que nada poderiam fazer, porque tem coisas que as mãos dos homens não podem alcançar, tem coisa que mesmo o homem tendo sabedoria e inteligência, ele não poderá fazer. Somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo poderá solucionar. E nos dias de hoje, muitos de nós vivemos situações parecidas com a daquela mulher, mas a partir do momento que você buscar chamar a atenção do Senhor, que você simplesmente tocar no Senhor, algo diferente vai acontecer, porque do Senhor, a partir do momento que Ele é tocado, que Ele é chamado a atenção, sai virtude, sai poder, acontece milagre, a cura acontece na vida das pessoas. Naquela época, quem sofria com esse tipo de enfermidade era considerado pelas pessoas como pessoa impura, pessoa imunda. A pessoa que sofria com um tipo de enfermidade desse naquela época era excluído pela sociedade. Isso é muito triste, porque você já passar por uma enfermidade e ser excluído pela sociedade, ser mal visto pela sociedade, visto como pessoa impura, como pessoa imunda, você perdia o valor quando você tinha uma enfermidade como essa naquela época. Nos dias de hoje não é diferente. Por que não lembrar aqui no início da pandemia que todos
todos estavam confusos, preocupados, com medos, alguns desesperados, sem saber o que fazer, quando descobria que alguém estava acometido, contaminado por esse vírus da Covid-19, as pessoas se afastavam das pessoas, e hoje ainda tem um pouco, maneirou mais um pouco, porque as pessoas estão vacinadas, estão se sentindo mais seguras, mas no início, quantas pessoas se sentiram desprezadas, quantas pessoas se sentiram como esta mulher, que os outros estavam sentindo ela, vendo ela como uma pessoa impura, como uma pessoa imunda, se afastando. Então nos dias de hoje essas coisas acontecem também. Esta mulher, ela era rejeitada pelo aquele povo, ela era rejeitada pela sociedade, e a Bíblia relata que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dos milagres de Jesus, e eu creio que quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres de Jesus, isso deu força para ela, como dá força para todos nós nos dias de hoje, dentro de uma dificuldade, dentro de uma enfermidade. Quando nós escutamos uma palavra como essa, como nós escutamos falar de Jesus, dos milagres de Jesus, brota no nosso coração a certeza de vitória, a certeza de que como Jesus curou naquela época, como está relatado principalmente nos evangelhos, nos dias de hoje ele pode curar, não importa qual a enfermidade. É o diabo lançando enfermidade, muitas vezes Deus permitindo que a enfermidade alcance as pessoas, que as pessoas sejam acometidas por enfermidade, mas o nosso Deus é maior, ele tem poder lá no alto, ele tem poder aqui embaixo, independente da enfermidade, ele é a cura, e a presença dele é forte nesta noite. Eu não sei qual a situação que cada um chegou, eu não sei o que cada um veio buscar da parte do Senhor, mas Jesus Cristo de Nazaré está operando nesta noite, porque as mãos dele não estão encolhidas, e nós receberemos vitória, porque nós cremos no seu grande poder. E quando esta mulher ouve falar de Jesus, ouve falar dos milagres de Jesus, ela, através disso, ela passa a crer, e mesmo diante de todas as impossibilidades, porque ela já tinha buscado todos os recursos daquela época, então estava praticamente impossível dela conseguir a sua vitória, o seu milagre, a sua tão esperada cura. E com uma história como essa mulher nos ensina que a fé verdadeira, ela resulta em ação, porque muitas vezes nós falamos que temos fé, que a nossa fé é inabalável, que a nossa fé a cada dia tem sido aperfeiçoada, mas no momento de agir, muitas vezes nós ficamos parados. Então uma fé verdadeira, ela tem que resultar em ação, porque através da tua ação, Deus vai reagir e vai fazer o melhor, vai fazer o que é necessário que seja feito, e aquilo que somente Ele pode fazer. Creia no Senhor, como aquela mulher creu, mas tome atitude, haja. A sua ação é importante diante do Senhor. Deus, ele basta a si mesmo. Ele poderia ter curado aquela mulher sem mesmo que ela o tocasse, sem mesmo que ela o procurasse, mas a sua atitude, a sua ação é importante diante do Senhor. E a nossa ação, como daquela mulher, ela traz resultados, não qualquer resultados, porque os resultados que nós buscamos entre nós mesmos são resultados qualquer, mas resultados que nós buscamos através da nossa atitude, da nossa fé, da nossa ação diante do Senhor, resultados que nós buscamos do alto, onde tem recurso, onde vem o socorro, onde tem presença de Pai, Filho e Espírito Santo, onde tem milagre, quando nós buscamos e agimos e temos fé e cremos, acreditando no momento certo, acontece em qualquer que seja a área das nossas vidas. Ela disse: se eu apenas tocar, eu serei sarada. Que nós possamos ter uma fé como essa. Se nós apenas tocar a orla do Senhor, nós seremos curados, nós seremos sarados. Eu não falo de uma cura apenas de enfermidade, mas uma cura espiritual também, porque nós sofremos grandes batalhas espirituais, e muitas vezes nós estamos acometidos por enfermidade espiritual, e só o Senhor pode nos sarar por completo, como Ele sarou aquela mulher. Então uma ação resultou na cura daquela mulher por completo. A sua ação, através da sua fé, vai
resultar na tua cura, a sua ação vai resultar em poder de Deus na tua vida, a sua ação vai resultar em milagre de Deus na tua vida. Vai agindo, igreja do Senhor, não fique parado, se apresente ao Senhor, chame a atenção do Senhor, toque no Senhor, que a tua vitória vai chegar. Assim nós cremos, pelo nome de Jesus. No meio da multidão, a Bíblia diz que Jesus sentiu que algo diferente havia acontecido, porque dele saiu virtude, porque de Jesus saiu poder. Quando ela toca em Jesus, quando Jesus pergunta quem me tocou, eu creio que Jesus, ele já sabia quem havia lhe tocado. Jesus já sabia qual era a necessidade naquele momento, mas o Senhor preferiu dar àquela mulher a oportunidade de se manifestar perante ele, perante aquele povo, de forma sincera, de forma verdadeira, de uma forma que não haveria erro, não haveria falha. O milagre iria acontecer, porque Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de milagre. Eu creio que brotou no coração daquela mulher a esperança da vitória. Eu creio que naquele momento, quando Jesus pergunta quem me tocou, aquela mulher já tinha recebido a cura e a certeza também no teu coração, na tua alma, da grande obra que havia acontecido naquele momento, da obra extraordinária que havia acontecido na vida dela, porque com nós é assim também, porque Jesus é perfeito. Quando algo ele realiza no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, nós sentimos que é verdadeiro, nós sentimos que é o poder de Deus que nos alcançou, e é assim que tem acontecido. Interessante, igreja do Senhor, que onde estava Jesus, havia multidão. Nós podemos nos lembrar de algumas passagens aqui, quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, havia ali uma multidão. Quando Jesus curou um paralítico descido pelo telhado, que teve que ser curado dessa forma, descido pelo telhado, porque ali havia uma multidão e não teve como entrar pela porta, né? Então, onde Jesus estava, onde Jesus era aguardado, havia multidão. Onde Jesus estava, acontecia milagre. Nos dias de hoje não é diferente. Onde tem presença de Jesus, o milagre aconteça. Queira aqueles que não creem ou não queira, mas Jesus permanece fazendo milagre, curando no nosso meio, independente da enfermidade. Mas infelizmente, nos dias de hoje, o que tem atraído as multidões são diversas coisas, coisas mundanas, coisas que não agradam a Deus. Infelizmente, essas pessoas que têm sido atraídas por diversas coisas e deixando Jesus de lado, têm perdido momentos extraordinários como esse, têm perdido a oportunidade de ver o milagre acontecer na vida de alguém, de receber na sua própria vida um milagre de cura, qualquer que seja o milagre, porque Jesus não está parado, ele permanece realizando milagres. A Bíblia diz que então ela cai aos pés de Jesus, e Jesus declara diante de todos que ela está curada. Que bênção, que maravilha, tornando ela pura, tornando aquela mulher sarada, tornando aquela mulher limpa. Isso tudo aconteceu porque ela teve atitude. Isso tudo aconteceu porque, mesmo diante de uma multidão, mesmo diante da impossibilidade dela conseguir chegar até Jesus, mesmo assim ela não desistiu, ela perseverou e conseguiu tocar na orla do Senhor. Através da sua grande atitude, ela foi abençoada, a cura dela foi confirmada, o milagre dela foi concluído, e isso é poder de Deus, e isso é o que tem acontecido no nosso meio nos dias de hoje. Uma ação que teve um grande resultado. A cura daquela mulher foi uma cura por completo. A cura daquela mulher foi uma cura milagrosa, e nós louvamos a Deus porque bem sabemos que nos dias de hoje Ele permanece realizando essas grandes obras no nosso meio. Ficou curada, é bem verdade que demorou um pouco, depois de 12 anos, mas ficou limpa. Depois de 12 anos, mas ficou pura e ficou livre. Aquele
aquele que toca em Jesus, aquele que conhece Jesus, verdadeiramente será livre. Esta história é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? A Bíblia declara que ela já havia tentado de tudo, de todas as formas, buscado em diversas pessoas, em diversos lugares, ninguém pôde fazer nada. Jesus permitiu, o Senhor permitiu que acontecesse dessa forma, é para aquele povo ver, é para que a fé daquele povo pudesse ser aperfeiçoada, engrandecida, é para que a fé daquele povo pudesse se tornar inabalável, é para aquele povo entender que só o Senhor é Deus, só Deus poderia realizar tamanha obra no meio daquele povo, e que nós possamos entender o trabalhar do Senhor nos dias de hoje também. Muitas vezes nós queremos ser curados, sarados, queremos ser livres, nós queremos receber bênção do Senhor o tempo todo, e Ele tem bênçãos para nós mesmos, mas muitas vezes nós ficamos parados. Que nós possamos aprender com a história como essa e agir. Interessante nessa história que enquanto Jesus operava de forma extraordinária na vida daquela mulher do fluxo de sangue, parecia que para Jairo as coisas ficariam bem mais difíceis. Aparentemente, o milagre na vida da filha de Jairo estava se tornando mais distante, porque a atenção estava sendo voltada para aquela mulher. Mas o nosso Deus, Ele não é limitado. O nosso Deus pode realizar grandes obras, muitas obras, até mesmo ao mesmo tempo, diferente de nós. O Senhor não é comum como nós. Se nós tivermos que fazer duas coisas ao mesmo tempo, nós vamos ficar perdidos, nós vamos nos perder e não vamos conseguir realizar com perfeição nenhuma das duas. Jesus pode curar 2 pessoas, 3, 10 leprosos como curou, realizar grandes coisas ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, e porque Ele pode, porque Ele faz, e nós cremos na sua grandeza. Jesus, Ele não é limitado, então que você possa se apresentar ao Senhor, que você possa crer que Ele vai resolver a sua situação. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, deixa eu te dar um recado da parte do Senhor nessa noite, deixa eu te fazer um lembrete da parte de Deus nessa noite. Muitas vezes as pessoas te excluem, muitas vezes as pessoas te ignoram, muitas vezes as pessoas te rejeitam, muitas vezes as pessoas não dão nada por você, muitas vezes as pessoas te apertam, muitas vezes as pessoas te oprimem, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Jesus está falando com alguém aqui nesta hora, Jesus está falando com alguém aqui neste culto. Não se preocupe, tem bom ânimo, não se preocupe, a tua fé te salvou, não se preocupe, a tua fé te livrou, não se preocupe, a tua fé te curou, não se preocupe, vá em paz, não se preocupe, viva em paz, porque quem permanece no comando é o Senhor dos senhores, é aquele que passeia no meio da igreja, é aquele que toca aí no teu coração nesta hora, com a tua presença gloriosa, te mostrando que aquilo que você almeja e veio buscar e está buscando da parte do Senhor está prestes a acontecer. Permaneça crendo, permaneça acreditando, por mais que pareça algo extraordinário, mas o Senhor é especialista em histórias extraordinárias com o final feliz, e o teu final será feliz porque você crê no Senhor dos exércitos. Essa mulher hemorrágica, ela sofria com a dor dessa doença havia 12 anos. A Bíblia diz que Jairo sofria com a dor da perda de sua filha, que tinha quase 12 anos, uma dor recente, estava apenas começando a dor de Jairo. Talvez a sua aflição, talvez a sua dor, talvez a sua angústia, talvez o seu sofrimento, talvez aquilo que parece ser derrota na tua vida, já dura até mais de 12 anos, ou talvez a sua aflição esteja apenas começando, como na vida de Jairo. Mas aquela mulher, eu creio que como qualquer um de nós, ela poderia ter sido curada sem ter que passar por tamanho sofrimento, sem ter que esperar tanto tempo,
Jairo poderia ter sido poupado da dor, da perda da filha, porque Jesus poderia ter curado ela antes dela morrer. Mas é assim que Deus trabalha, Ele age com perfeição. O propósito de Deus nas nossas vidas, o propósito de Deus numa história como essa, não é em vão. O plano de Deus, Ele sempre vai se sobrepor aos nossos planos. Nós temos livre-arbítrio e Deus nos dá autoridade, autorização para planejar, para projetar as coisas. Mas o que vai prevalecer, o que vai ser melhor para todos nós é o plano e o projeto de Deus nas nossas vidas. E os planos e projetos de Deus nas nossas vidas é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. E o nosso tempo não é o tempo do Senhor. E que nós possamos, com uma história como essa, aprender também a esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas. Talvez já tem muito tempo que você está esperando o cumprimento de uma promessa. Talvez já tem muito tempo que você sofre com a dor. Talvez tem muito tempo que você quer uma cura. Esse tempo vai chegar. O tempo de Deus vai chegar na tua vida, como chegou na vida daquela mulher. Se prepara para receber, porque o Senhor não está parado, Ele permanece realizando. Nós devemos entender que aquela mulher, ela foi curada para sempre. É essa cura que nós precisamos buscar para as nossas vidas. Ela foi liberta, ela foi livre para sempre das forças do mal, e que nós possamos ser livres, que nós possamos ser sarados para a glória do Senhor, que nós possamos ser sarados porque Deus permanece agindo, fazendo e realizando no nosso meio. Eu já vou encerrar, se põe de pé, vamos aqui fazer uma oração agradecendo por essa palavra, e em seguidinha nós vamos passar para a celebração da ceia. Seja como for, esteja com os olhos em Cristo, porque só Ele pode realizar o melhor na sua vida. Permaneça confiando sempre no poder do Senhor, porque o poder do Senhor é inigualável, o poder do Senhor é imbatível, o poder do Senhor é muito grande. Permaneça confiando sempre na grandeza e na soberania do Senhor, que eu creio que você vai receber a tua vitória, o teu milagre também.